2,5 bilhões de anos, a humanidade começou a se desenvolver. A criação do gênero Homo a partir de 2,5 milhões de anos. Nesse episódio de hoje, veremos sobre o Mesolítico. Falamos também sobre o início da crença, a crença à deusa mãe. O Mesolítico vai a 10 mil anos antes de Cristo ou AC a 5 mil anos AC. É o termo empregue para denominar o período pré-histórico da pré-história, que serve de transição sobre o Paleolítico e o Neolítico. O presente, ou pelo menos duração razoável, apenas em algumas regiões do mundo. Onde não houve transição direta entre esses dois períodos. Significa Idade da Pedra, do grego Eodos, ou Mesos, médio, Litos, pedra. Por contraposição do Paleolítico, Idade Antiga da Pedra, ao Neolítico, Idade da Nova Pedra, identificando-se com as últimas sociedades de caçadores e coletores. A invenção da agricultura. Há 10 mil anos AC, praticamente não havia agricultura, mas em 6 mil anos, os conjuntos de humanos com capacidade para criar animais e cultivar plantas passariam a ser produtores. A agricultura foi inventada em várias partes do mundo, comumente em épocas diferentes, crescente e fértil, em 10 mil AC, ou 10 antes de Cristo, onde se espalhou para várias zonas do mundo, onde o norte da África, excluindo o Egito e os Balcãs, há 6 mil anos. Descoberta dos metais. Há 8 mil anos inventou-se a fundição do cobre. A metalurgia surgiu na Anatólia e na Mesopotâmia, Turquia e Iraque atuais, em aproximadamente há 5 mil anos, e até 4 mil anos espalhou-se ao Planalto do Irã, Cáucaso e Delta do Nilo, a 3000 AC. Dirigiu-se até pelo menos o sul da Europa, da Polônia, da Alemanha, da França, Ilhas Britânicas e depois, até 2000 anos, a Dinamarca, o resto da Polônia, parte dos países bálticos e Bielorrússia. Neolítico, do grego neos, o novo, e litos, pedra. Idade da Pedra Polida é o período histórico que vai aproximadamente a X milênio AC, com o início de sedentarização e surgimento da agricultura ao terceiro milênio antes de Cristo, dando lugar à Idade dos Metais. Não se aplica para a história americana, subsaariana nem Oceânia. As primeiras aldeias eram criadas próximas de rios, modo de usufruir da terra fértil, onde foram colocadas sementes para plantio. Então a domesticação de animais, cabra, boi, cão, dromedário. O trabalho passa a ser dividido entre homens e mulheres. Os homens cuidam da segurança, a caça e a pesca, enquanto as mulheres plantam, colhem e cuidam dos filhos. A disponibilidade de alimento permite também às populações um aumento de tempo de lazer, e a necessidade de armazenar os alimentos e as sementes para cultivo leva à criação de peças de cerâmica, que vão gradualmente ganhando fins decorativos. Nessa altura, os humanos deixam de usar peles de animais como vestimenta, que pelo seu peso dificultam a caça e muitas outras atividades. Passam a usar roupas de tecidos, lã, linho e algodão, mais confortáveis e mais leves, Revolução Neolítica. Essas mudanças de comportamento foram consideradas tão importantes que o arqueólogo Gordon Shield designou este momento de Revolução Neolítica, a Revolução Agrária, fator decisivo para a sobrevivência dos povos deste período. A Revolução Neolítica durou há 10 mil anos,
e seus principais pontos são: a crosta terrestre aquece, aumentando o nível dos mares e resultando em alterações climáticas. Formam-se grandes rios e desertos, além de florestas temperadas e tropicais. Animais de grande porte desaparecem e dão origem à fauna que conhecemos hoje. A vida geral modifica-se, favorecendo a sobrevivência humana. Dão-se grandes conquistas, técnicas do ser humano que, aliadas às transformações do ambiente, os permite controlar gradativamente a natureza. O ser humano aprende aos poucos a reproduzir plantas, domesticar animais e armazenar alimentos. A agricultura e a domesticação de animais favorecem um sensível aumento populacional de algumas regiões. Ampliam-se conquistas técnicas, como também na cerâmica. Os povos aprendem poucos como se organizar e trabalhar em sistemas cooperativos. Os estudiosos acreditam que, como o ser humano da Idade da Pedra não conhecia a escrita, ele gravava desenhos nas paredes das cavernas, utilizadas como meio de comunicação. O Neolítico, pelo fato de ter sido o último período pré-histórico, terminou com o surgimento da escrita. A transição do Neolítico para a Idade dos Metais, Idade do Bronze, a Idade do Ferro, caracterizou-se a transição da pré-história. O Mesolítico. Por volta de 10.000 AC, ou seja, cerca de 2.000 anos, o período Mesolítico deram-se várias transformações climáticas que viram a criar condições favoráveis para a prática de agricultura, criação de animais. A invenção da agricultura ocorreu em vales férteis, os grandes rios do Oriente Próximo, em região chamada Crescente Fértil. No 7º milênio AC ou antes de Cristo, já se cultivavam cereais como trigo e cevada, feijão, milho e arroz. Foram as primeiras culturas que o homem realizou. À mesma época, animais como o cão, o carneiro e a cabra já eram domesticados. O homem passou assim de nômade a agricultor e pastor. Cria-se um novo tipo de economia, chamada de economia de produção, em que os seres humanos já sabem produzir alimentos necessários à sua sobrevivência, graças à criação de animais e ao cultivo da terra. Próximo episódio, a economia. Como surgiu a economia? Se você gostou, deixa seu like, curta, compartilhe. A criação de animais de agricultura surgiu na necessidade de fixar um lugar. Surgiram assim as primeiras aldeias, normalmente próximas dos grandes rios, do Nilo, Eufrates, Tigre e Jordão, em Jericó, devido à necessidade da água, regar e fertilizar os campos. No entanto, há também aldeias em planaltos, como Cataiuque e Anatólia. Você verá a mais no próximo episódio. Estamos sempre juntos pela propagação do conhecimento secular. Valeu, um grande abraço!